Olá, meus queridos Rupturbers, tudo bem com vocês? Tô passando aqui para contar para vocês o desafio que eu tô vivendo nesse momento. Se você não é inscrito, vai lá, aperte o sininho, se inscreva para receber todas as dicas de empreendedores por aqui, falando sobre comunicação, saúde, bem-estar, marketing, finanças e o que é muito importante, não se sinta sozinho, tá bom? Essas são dicas que você pode aplicar no seu dia a dia. Vocês já ouviram falar? Na área de educação agora já foi assinado, já foi pedido para todos os profissionais que atuam aqui diretamente e indiretamente na escola terem um curso de primeiros socorros. A NR1, ela não é só uma norma regulamentadora que não fala só sobre saúde física, ela fala também sobre saúde mental, tá preocupada não só com as questões da CIPA, que é o regime interno, mas também agora, não é só também meio ambiente, agora a gente também tá falando sobre saúde, gente, mental, tá bom? Tô contando para vocês, hoje eu vou falar sobre o desafio que não é o financeiro, que não é a questão do regime tributário. Vocês podem acompanhar lá que já teve um profissional que falou a respeito disso. Como microempreendedores, isso é muito importante, a gente estar antenado. Mas o desafio que eu estou vivendo agora é sobre a NR1. Vem aqui, né, contar e dividir com vocês, por a gente estar na área da educação, que todos os profissionais com contato com os alunos ou com as pessoas atendentes, sejam visitantes, devam ter curso de primeiros socorros. Vocês sabiam disso? Essa dica também é muito importante para vocês que estão com pessoas circulando dentro de ambientes institucionais da área da educação. Agora é lei, todo mundo tem que conseguir fazer um primeiro atendimento de socorrista. E por que eu estou comentando isso com vocês? Pela dificuldade, apesar de ser normativo, a gente teve dificuldade de encontrar um local com que fizesse isso. E, gente, não é qualquer curso, tá bom? Existem pontos que foram abordados que a gente tem que fazer a prestação de socorros, tá? É um assunto muito importante, já está em vigor, então agora a partir do mês de maio, quem não se preparou, se prepare, porque, como a gente sabe, né, tudo que é legislativo corre risco da gente ter umas atuações e isso depois se tornar não só um aviso, mas se tornar uma multa. É um assunto muito importante, por quê? Porque a gente está falando de salvar vidas. Esse primeiro atendimento, eu acredito, tá? Eu vou dar minha opinião pessoal, que todo mundo deveria ter, não deveria ser uma imposição só das escolas, mas deveria ter no quadro da escola até uma aula sobre isso, para a gente preparar o ser humano para conseguir prestar socorro a outros. A gente teve um caso aqui, uma criança com uma pressão baixa, e lógico, nós não somos profissionais da área da saúde, então o que nós fizemos? Identificamos, aqui eu tenho um aparelhinho que mede a pressão. Apesar de ser uma escola pequena, a gente não tem um departamento de enfermaria. E aí eu tô falando de uma criança, mas isso pode ser para qualquer um que tem um escritório hoje, que faz um atendimento, que tem funcionários, tem colaboradores. E essa criança veio da escola sem tomar o lanche. Ela chegou aqui, ela estava passando muito mal, a gente percebeu pelo rostinho dela, pela situação. E a sorte foi que a gente já tinha feito o curso. E aí ficou mais fácil porque já tinha o aparelhinho aqui, a gente já sabia como identificar. Mas isso não é fácil para todo mundo perceber. Enquanto empresa, vocês também têm que fazer isso para os seus colaboradores, mas vocês também têm que ter na mente que seus colaboradores são pessoas e que nem todas as pessoas, apesar de terem o curso, se sentem preparadas para fazer um primeiro atendimento. E isso para a gente ficou muito evidente no dia que teve que fazer o socorro aqui. Mesmo com os funcionários tendo feito o curso, eles não se sentiram preparados e aptos para fazer esse atendimento. Bacana poder dividir com vocês que nós estamos lidando com pessoas de várias idades e isso pode acontecer sim,
Não é tão fácil socorrer, nem todo mundo se sente pronto. Por isso que eu acredito que essa NR1 veio muito para colaborar, não só com as empresas, mas também com as pessoas. O fato da empresa, do RH ter que estar lá tendo esse olhar para os colaboradores também começam a ter esse olhar para dentro das casas dele, e aí começa a virar um suporte de apoio para a comunidade como um todo. Porque acho que é muito gratificante a gente poder dizer que conseguiu ajudar alguém nesse sentido, sabe? Não é um esforço muito grande. Não estou falando de você fazer uma manobra para desengasgar a criança, mas, sabe, perceber uma pessoa que está na rua com tontura e saber o que faz com a pessoa. Quando às vezes a gente vê também episódios que está muito calor agora, o nariz das pessoas sangram, e as pessoas às vezes não sabem o que fazer, outras ficam apavoradas porque vê sangue. Nesse sentido, eu acredito que a gente fala assim, nossa, mais um trabalho, mas eu acredito que isso é uma evolução para a gente que vive em comunidade, tá bom? Vou contar para vocês num outro episódio um pouquinho mais sobre cada momento que a gente tem aqui de aprendizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e nos acompanhem para mais dicas.